gurias, eu resolvi decidir trazer para vocês aqui então. E quando eu falo gurias porque é de costume, mas assim, Jair tá sempre aqui, são muito bem-vindos os homens. A minha comunicação, ela acaba sendo num tom mais feminino, mas com certeza, meninos, vocês são muito bem-vindos. Eu tenho certeza que todas as técnicas, todas as práticas e todas as orientações e estratégias que eu divido por aqui podem sim ser perfeitamente aplicadas e devem ser aplicadas no negócio de vocês também. Então, se tiverem por aí, pega tudo e aplica no negócio de vocês, certo? Gente, como eu coloquei, fiz um post. Ontem me inspirei com as perguntas de vocês e fiz um post. Não comecei a responder de noite, deixei para responder de manhã, mas como viu que estavam me perguntando, eu fiz um post para vocês hoje falando de 3 forças que eu acredito verdadeiramente que precisam ser trabalhadas para que a gente tenha sucesso em vendas. E eu coloquei para vocês que a primeira delas é autoconfiança, a segunda conexão e a terceira é a gente conseguir envelopar essas 2 forças numa terceira força que é a verdade. A tua verdade, nas coisas que você acredita. E esse talvez seja o teu maior desafio, trazer autenticidade, pegar toda a técnica, todo o conceito, todo o teu conhecimento técnico e trazer as tuas verdades para dentro da tua solução. Então, para mim, esses são 3 grandes forças que a gente precisa trabalhar. Por isso, eu resolvi fazer essa live, então, para falar sobre autoconfiança. E aí, assim, gurias, antes de começar, eu preciso dizer para vocês o seguinte. Eu sempre fui, quem me conhece há mais tempo, a Márcia que tá aqui, enfim, eu sempre fui assim como eu sou, né? Sempre tive essa pegada mais forte, sempre tive um posicionamento um pouco mais firme sobre as coisas que eu realmente acredito, né? Às vezes eu até preciso me segurar, porque às vezes eu acredito que sou direta demais e isso pode inclusive espantar as pessoas. Eu queria dizer que na live de hoje muitos vão me odiar por o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer que eu trago verdades e essa casa virtual que eu decidi abrir por aqui, ela tem a intenção de te ajudar. E muitas vezes eu vou falar coisas que vocês não vão gostar. E hoje talvez seja um dia desses, mas minha missão aqui é clara, né? E eu não tô aqui também para ser amiguinha de ninguém, eu tô aqui para te ajudar a vender. Então, vou falar. Ana, seja muito bem-vinda. Então, gurias, eu queria dizer para vocês assim, que mesmo quem já me conhece há mais tempo, Karine, você é isso, você é aquilo, ok, tudo bem. Sabe que eu acho que eu sou tudo isso mesmo, né? Modéstia à parte, eu acho que eu sou tudo isso mesmo. Mas o que precisa ficar claro é que eu não sou autoconfiante em tudo. E aqui eu não tenho autoconfiança em tudo. E nem tenho todas as respostas. Mas quando vocês me veem aqui falando de vendas, por exemplo, eu me coloco com muito autoconfiança sim. Por quê, gurias? Porque eu domino esse tema. Porque eu vivo isso. Porque eu comecei isso há 20 anos. Ou seja, eu me preparei e continuo me preparando. Eu leio, eu estudo, eu me capacito sobre isso. Então, neste assunto, eu vou ser extremamente autoconfiante. Mas claro que tem muitas coisas que eu não vou ser. Então, quando vocês me enxergam aqui, uma mulher super autoconfiante, é porque eu estou aqui falando de algo que me é comum, que eu super domino, que eu tenho controle, né? Estou segura, estou confortável, estou no meu campinho, né? Mas isso é um longo processo. Então, assim, para que eu tô falando tudo isso? Para dizer que se você não se sente autoconfiante em vendas, é porque você daqui a pouco começou agora a despertar para isso. É porque você começou agora a entender que você precisa também desenvolver habilidade de venda para fazer o teu negócio dar certo. Essa história de que, eu quero um negócio que funciona, não sei o que, negócio funciona vendendo, não existe fórmula mágica, se não for vendendo, não existe. Então, a gente precisa de negócios que vendem. E para isso, você, dona de negócio, precisa desenvolver suas habilidades de venda. E aí você vai ser tão autoconfiante como você me acha, como você acredita que eu sou, diante de um cliente. Eu posso e sou, e não posso ser, e muitas vezes não sou autoconfiante em outras situações, mas não diante de um cliente, mas não diante de um processo de vendas. Por quê? Porque estou no meu campinho.
Mas, e a mesma coisa com vocês, eu tenho certeza em que em vários assuntos vocês são extremamente persuasivas e autoconfiantes, porque dominam, né? E a gente vai começar a desenvolver isso aqui também, nas vendas também, certo? Se sintam bem à vontade, que a minha intenção aqui é trabalhar isso com vocês. Só que, gurias, hoje eu pensei um pouco diferente. Ao invés de trazer o que vocês devem fazer, eu decidi mapear o que vocês não devem fazer para comprometer ou para enfraquecer a autoconfiança de vocês, né? Tem um monte de gente aí dizendo, faça isso, faça aquilo. Então, assim, parei, pensei em tudo que acontece, em tudo que a gente faz, o que eu vivo, o que eu escuto, o que eu convivo com os meus clientes e mapeei 7 pontos em comum no comportamento das mulheres que me procuram por não serem autoconfiantes nas vendas e trouxe para dividir com vocês. Então hoje são 7 coisas que vocês vão deixar de fazer a partir de hoje. Combinado, gurias? Vamos combinar assim, a partir de hoje, para ser mais autoconfiante, a gente vai deixar de fazer, certo? A primeira coisa, então, papel e caneta na mão, anotem aí, olha aqui, ó, eu anotei bem direitinho a aula de vocês, quero que vocês anotem também. Número 1, primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente só recebe da vida aquilo que a gente tolera. E nós também, enquanto empreendedoras, só recebemos das pessoas e principalmente dos nossos clientes aquilo que nós toleramos. Então, se o teu negócio tá uma bagunça, se o teu negócio tá uma bagunça, se o teu negócio não anda, se os teus clientes não te pagam, por que eu tô falando isso? Porque um monte de mulher senta aqui na minha frente reclamando que os clientes não pagam em dia. Se os teus clientes não te pagam, se o teu negócio não anda, se as coisas estão desorganizadas, se entra numa ponta e sai na outra, se não sobra dinheiro no final do mês, qual é a tua participação nisso tudo? Qual é a tua parcela de responsabilidade nessa desordem que vocês tanto se queixam pra mim? Que vocês falam lá nas caixinhas. Deixa eu dar um oi aqui pras gurias. Pensa aí pra vocês. De novo, a gente só tem do cliente aquilo que tolera, do cliente de todas as pessoas que a gente convive. Então, se o teu cliente não está te reconhecendo como você gostaria, se o teu cliente não está dando para o seu produto, serviço ou negócio o devido valor que ele deveria, qual é a tua parcela de responsabilidade nisso? Para e pensa agora. Pare e assume a responsabilidade de pensar o que você quer e principalmente de não tolerar mais aquilo que não faz sentido para você. Levanta a cabeça. Não é fácil, mas não tolera. E sabe por que você precisa fazer isso? Tolerar só o que faz sentido para você, porque se você vencer, o mérito é teu. Mas se você perder, o mérito é teu também. Então levanta a cabeça, olha onde está o erro e ajusta. Perdeu, olha onde está o erro e ajusta. Simples assim. Certo? Entenderam então? Primeira coisa que vocês não vão fazer mais é tolerar aquilo que não faz sentido nenhum para vocês. Levem esse conceito lá para dentro do negócio de vocês agora. O que não faz sentido aí, o que você anda tolerando, o que você não vai tolerar mais. Nós só recebemos dos outros aquilo que toleramos. Certo? Só entra quem você abre a porta. É assim que funciona. Segunda coisa, recomendação, né? Segunda recomendação, eu tô me enrolada aqui nas minhas pulseiras. Segunda recomendação que eu trago para vocês agora. Isso, gurias, é profundo, mas eu preciso dizer para vocês é o seguinte.
Quando a gente é empreendedora, criadora da solução e tem uma grande ideia, a gente precisa entender que isso é incrível, que isso é mágico e que isso é grandioso. Mas apesar disso tudo, você, empreendedora, não é o umbigo do mundo, não é o centro das coisas. As pessoas não vão ficar cuidando o tempo todo que você está fazendo. Não fica esperando ou deixando de fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar. As pessoas estão ocupadíssimas pensando no que elas precisam fazer e resolver na vida delas. Você não é o centro do mundo. Perguntou para o cliente não respondeu na hora. Ai, cara, o que eu faço? Aguarda um pouco. As pessoas têm outras coisas para fazer. Você não é o centro do mundo. Entenda isso, gurias. Entenda isso. Outro detalhe que eu preciso trazer aqui, quando eu falo de não ser o centro do mundo, que a gente não é tão importante assim, eu queria trazer uma outra coisa que eu vejo aqui nessa mesa, gurias, que acaba com os negócios de vocês, que acaba com a autoconfiança de vocês, que é essa história da gente ficar generalizando. Ai, mas se eu fizer, o que vão falar? Porque todo mundo fala da Beltrana que fez não sei o que. Todo mundo quem? Aí, quando eu vou numa cliente, pois é, mas eu tenho que falar, porque todo mundo fala que isso... Quantos? Aí a pessoa vai anotar lá pra mim 3 clientes. 3 clientes pagam as tuas contas? Não. Então por que você fica generalizando? Por que você fica dando tanta importância para tão pouco? Certo? Então, além de parar de pensar que você é o centro do mundo, o umbigo do mundo, que as pessoas vão vão parar o que elas têm para fazer, para prestar atenção no que tu tá fazendo, para ver como tu tá fazendo, se tá certo ou se tá errado. Além de você parar de pensar nisso, você precisa ir lá e fazer. E quando fizer, e uma pessoa, que na maioria das vezes não é nem teu cliente, e se é, compra muito pouco, te trouxer um comentário, te fizer um comentário que não faz sentido nenhum, tira do teu vocabulário a palavra todo mundo. Todo mundo para mim é ninguém. E quando uma pessoa me diz todo mundo isso, aí todo mundo tá fazendo. Ai, cara, não gosto de dar desconto, mas todo mundo tá dando desconto. Todo mundo quem? Se é todo mundo por acaso? Não, né? E na maioria das vezes esse todo mundo é uma parcela muito pequena, que inclusive não está onde você gostaria de estar. E por isso você não deve fazer o que eles estão fazendo. Certo? E aí você se sente muito... O que acontece? Gente, gurias, isso é uma fuga. Porque aí assim, quando eu não sei o que fazer e faço o que todo mundo tá fazendo, se der errado eu tiro de mim a responsabilidade. Na verdade eu fiz. Não é que eu achei que ia dar certo, é porque todo mundo tá fazendo, aí eu fui lá e fiz também, né? Então isso é uma maneira de você, empreendedora, fugir da sua responsabilidade. Chega de fazer o que todo mundo faz. Chega de falar todo mundo. Chega de achar que é o centro do universo. Que se você fizer uma live, todo mundo vai olhar. E que se você fizer um post, todo mundo vai curtir. As pessoas têm mais coisas para fazer. Inclusive você. Certo? Certo? Próximo ponto, gurias. Pra gente parar de fazer. Pra se blindar e pra ser mais autoconfiante. Pare de cobrar as coisas dos outros. Como assim, cara? Pare de cobrar as coisas dos outros. Quantas vezes, gurias, eu me deparo com empreendedoras com autoestima baixa, desgastadas, sofrendo porque não conseguem executar sua solução, seus projetos, porque o cliente não faz aquilo que precisa ser feito. E elas precisam ficar cobrando, fazer isso aí, cobrando execução e às vezes cobrando. Eu vi que a gente tem vendedoras aqui de roupa presentes nessa live, às vezes cobrando parcela de cliente. Isso te desgasta, isso te deixa mal.
Isso acaba com a tua autoestima. Sabe por quê? Porque cobrar é sinal de pedir esmola, ficar esmolando as coisas para as pessoas. É assim que a gente se sente, certo? Então, assim, para de cobrar as pessoas, porque na verdade ninguém te deve nada, né? Vamos pensar assim. Por que alguém me deveria nada? Mas como que eu vou fazer isso, Karine? Já no teu primeiro encontro com o teu cliente, teu primeiro contato, alinhe todas as expectativas. Fala para o cliente tudo que você espera, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e como vocês vão proceder. Já no primeiro encontro, deixe tudo esquematizado. Depois que isso estiver muito claro, você não precisa cobrar. Você não precisa cobrar nada de ninguém. E se você precisar, se você deixar tudo muito claro, expectativas alinhadas, tudo muito assim, tudo às claras para o cliente, e você precisar cobrar, sai daí. Sai daí, porque esse cliente não é para você. Por que é que você insiste em ficar num lugar onde o que você pede não é feito? Sai daí. Quer explodir, quer cuidar da tua autoconfiança? Não fique em lugares ou com clientes que não cumpram os combinados. Cobrar das pessoas te deixa mal, te deixa com a sensação de que você está esmolando. Então não faça mais isso, tá, gurias? Alinhem direitinho as coisas. Quando a gente tem um processo de vendas, aonde a gente, no primeiro contato, no primeiro ponto de encontro, a gente alinha a expectativa, a gente mantém a postura de especialista durante o processo todo, certo? É muito mais fácil, as coisas fluem, você consegue se manter na sua postura durante toda a entrega, durante todo o relacionamento de vocês. E isso é muito importante para que vocês consigam manter a autoconfiança de vocês, certo? Olha só, primeiro ponto de encontro, alinhou a expectativa, deixou as claras o que pode e o que não pode. Pediu, não cumpriu, cliente não fez, cliente não paga, cliente não entrega, com classe você se retira. Sai do lugar onde não te faz bem. Simples assim. Sem vitimismo. Se retira. Certo, gurias? Número 4. Este aqui é muito importante. Nós, empreendedoras, somos extremamente criativas, tá, gurias? Criativas. E eu falo por mim. A gente adora alucinar. Adora. O que é alucinar? Alucinar, até fui lá no dicionário procurar uma explicação bem lógica para vocês. Alucinar é pensar e assumir que algo tem determinado valor sem que alguém tenha afirmado isso. Alucinar é pensar e assumir que algo tem determinado valor sem que alguém tenha afirmado isso. Quantas vezes a gente acha que o nosso projeto é a 7ª maravilha do mundo? Quantas vezes a gente acha que o que a gente está apresentando para o cliente é uau, que a gente se superou, mas não faz sentido nenhum para o cliente. E aí o que acontece com a tua autoconfiança? Lá no buraco. Por quê? Porque você alucinou algo extraordinário que na verdade só existiu na tua cabeça. Então, muito importante para a gente cuidar da gente mesmo é toda vez que a gente for querer fazer algo surpreendente, algo diferente, algo que de fato gere valor e encante o nosso cliente, pergunte para ele. Não fique alucinando, pergunte, vá construindo, construa com o cliente, engaje ele nessa sua solução. Vai fazer muito mais sentido e vai chegar no final, você não vai correr o risco de ter alucinado tanto e se decepcionar no final, porque na verdade não fez o mesmo sentido para vocês. Isso detona com a gente, porque a gente mente pra gente mesma, a gente se engana, acha que é uau, acha que se superou,
acha que fez muito mais do que podia, do que deveria e se magoa, porque não fez sentido nenhum para o cliente, certo? Quarto ponto, então, pare de alucinar. Vamos ao quinto, peça feedback, sempre, guria, sempre. E aqui eu tô dizendo o seguinte, ó, peça feedback para os teus clientes, para aqueles que de alguma maneira reclamaram e também, e é muito importante, para aqueles que te rodeiam, que te amam também. Sabe por que você precisa fazer isso? Porque essas pessoas vão te trazer os teus pontos fortes à tona. E isso vai fazer todo sentido nos dias ruins. E a gente sabe que não só de dias bons é feita a vida de uma empreendedora. Tem muitos dias que as coisas não funcionam, que a coisa não anda. Por isso que é importante a gente ter feedbacks de pessoas que nos amam, que nos rodeiam e que estão preocupados em cuidar de nós também. Nesses dias eles vão fazer toda a diferença. Peça feedbacks para melhorar, sobre melhorias do teu negócio, sempre para os teus clientes. Mas não esqueça de trocar uma ideia também com aquelas pessoas que são importantes para ti, que tu sabe que te amam, certo? Não seja tão profissional ao ponto de querer separar tanto vida pessoal e profissional, de não perguntar para as pessoas que fazem sentido para você o que elas estão achando da tua caminhada, das tuas decisões. Escute coisas boas de quem te ama. Isso faz toda a diferença. Certo? Quinto, então, peça feedbacks. Não só para clientes, mas para quem te ama também. Mas mapeie quem te ama, tá? Mapeie quem te ama. Número 6. Muito importante, tá? Muito importante. Às vezes, você nem precisa de inimigas de tão mal que você fala de você mesmo. Como assim, Karine? Gurias, quantas vezes as empreendedoras sentam aqui na frente e dizem: eu preciso organizar meu processo de vendas, porque assim, eu sou muito desorganizada, eu misturo as coisas, eu perco vendas, eu me embanano na hora de dizer o preço. Eu não consigo, hoje de tarde mesmo, uma cliente, eu não consigo negociar com homens porque eu me sinto frágil, eu me sinto insegura, porque eu tenho a impressão que eles são mais fortes, que ele, né? Quantas vezes eu vejo empreendedoras depreciando suas qualidades, suas características aqui. Imagina o que elas falam quando não estão na minha frente. Então eu preciso que você pare de fazer isso agora. Chega de repetir para você mesma que você não é boa o suficiente. Acabou. Para com isso. Eu duvido que você permitiria que alguém falasse a metade das coisas que você fala para você mesma de alguém que você ama. Então por que você faz isso com você? Pra que isso? Dói, sangra os ouvidos quando eu vejo uma empreendedora falar isso. Esses dias eu tinha uma empreendedora aqui, 5 anos de empresa, vivendo do negócio dela, vários ajustes para fazer, sim, vários, né? Mas dizendo várias coisas, eu não isso, eu não aquilo, eu não... Cara, há 5 anos você vive bem do seu negócio. Cadê a parte boa? Cadê os acertos? Cadê toda a parte da super mulher empreendedora? Onde é que fica isso? Você só consegue olhar para o lado desorganizado, para o lado ruim, para o lado que precisa ajustar? Cuidado, gurias, não façam isso com vocês. Sinceramente, uma das principais coisas que uma empreendedora precisa fazer para o seu negócio dar certo é cuidar mais dela. Cuidar dela. Eu preciso que vocês cuidem mais de vocês. Eu preciso que vocês se olhem com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais compaixão. A gente precisa fazer isso por nós mesmos. Como que vocês vão cuidar dos outros, da família de vocês, do negócio de vocês, se vocês não cuidam de vocês mesmos? Eu já falei por aqui
Vocês já devem ter ouvido isso, palavras têm poder. Então chega de falar mal de você mesmo, de se chamar de desorganizada, de despreparada. Chega disso. A partir de agora, você não vai mais fazer isso. Certo, gurias? Esse foi o 6º ponto, então. Não quero mais que vocês fiquem falando que vocês não são capazes, porque vocês são muito capazes, muito capazes. E aqui só tem gente muito competente. E o último ponto, então, para você ser mais autoconfiante, que a gente precisa entender que pessoas bem-sucedidas falam de projetos e ideias. O que eu quero dizer com isso? Pare de falar mal dos outros. Quantas vezes também, gente, eu tô aqui na minha sala hoje, tá? E aí cada vez que eu mapeei um desses tópicos, me veio alguém, alguma situação na minha cabeça. Quantas vezes a gente, em vez de focar no nosso negócio, fica olhando pro negócio dos outros? E na maioria das vezes ainda para falar mal. Ai, porque o fulano fica falando isso, fica fazendo aquilo. Ai, eu não acho certo. Eu não concordo, mas cara, o cara tá fazendo, você não tá fazendo nada, você tá olhando, stalkeando ele e não tá fazendo. Pessoas bem-sucedidas falam de ideias e projetos, não falam da vida alheia. Então chega de falar da vida dos outros, vai gastar o teu tempo com o que interessa. Vai gastar o teu tempo aprendendo a fazer o teu negócio dar certo, aprendendo a vender, aprendendo a negociar, aprendendo a ser mais persuasiva, aprendendo a se vender para os outros, aprendendo a vender tuas ideias e não preocupada com o que os outros estão fazendo. É assim que tem que ser. Pessoas que dão certo colocam foco e energia no que importa para eles e não para os outros. Combinado, gurias? Então, lembra, número 6, não fique falando mal de vocês. Número 7, pare de falar mal dos outros. Pare de falar mal dos outros. Quantas vezes numa reunião estratégica o empreendedor senta na minha frente, em vez de me trazer o problema, ele me traz o que os outros estão fazendo e ele não consegue fazer. Para com isso. Deixa os outros pra lá. Chega disso. Certo, gurias? Não quero mais escutar isso de vocês. Então separei para vocês aqui e, que nem eu falei, trago verdades. Eu acredito que vocês talvez não gostaram muito do tom e do jeito que eu abordei esse assunto. Porque quando eu disse que ia trazer 7 passos para você se tornar mais autoconfiante, eu acredito que vocês pensaram que eu ia trazer 7 coisas para te deixar mais motivada, mais feliz, mais bonita. Não. Eu decidi trazer 7 coisas que você não vai fazer mais. Porque isso mata a tua autoconfiança, te deixa insegura. E de novo, vou dizer, insegurança exala nos poros, o cliente sente a distância, cheiro de uma pessoa insegura, que não tem certeza do que fala, que não tem certeza da sua entrega, que não tem certeza do quanto pode ser útil a transformação que ela gera na vida das pessoas. Certo, gurias? Então, assim, vou ficando por aqui, agradecendo todo mundo. Um beijo no coração e até mais.